Bem-vindos ao 12º exercício. Hoje iremos fazer 3 tipos de corais. Vamos então começar já por criar as nossas layers. Vamos criar uma layer Geometria 1, outra layer chamada Geometria 2, Curvas, Superfície 1, Superfície, vamos chamar em vez de 2, chamar exterior, para distinguirmos. Depois grid interior, grid exterior, vamos chamar panel A, panel B, panel C, coral A, coral B, coral C. Texto, notas e cotas. Vamos de seguida definir as dimensões das cotas. A altura das setas vamos pôr 0.5. Vamos escolher os nossos tipos de seta. Tamanho de texto de 0.75 e dizer que o texto está horizontal. Vou ainda criar um tipo de linha do tipo escondido ou hidden, em que na versão Mac eu vou dar uma escala de 0.35. Vamos esconder aqui a grelha. Vou selecionar Geometria 1. Agora a Geometria 1 fica com a cor branca. As grelhas ficam a branco. As superfícies ficam com duas cores quaisquer. Depois os panels e os corais ficam com o mesmo, o texto preto, as notas a branco. E está tudo. Geometria 1, círculo. Vou dizer que o raio é igual a 2 e depois a partir do mês sempre raio é igual a 4. Vou copiar esta estrutura, 12 unidades para o lado, aqui, 12 para este lado. Significa que nas nossas cotas a distância que vai desde este centro a este, estão aqui as 12 unidades, e os valores dos raios são estes. Na layer de Geometria 2, na Geometria 1 vou desenhar uma linha vertical, curva, linha vertical ao plano de trabalho, que parta aqui do centro, com 10 unidades. No outro também, uma linha vertical com 10 unidades. E desenhar um círculo segundo o diâmetro, pela vertical, de um extremo ao outro. E vou definir aqui o trim. Estes 3 elementos eu vou juntar e vou colocá-los na Geometria 2. Peço desculpa pela tosse, mas a constipação ainda persiste. Na layer de Geometria 2, vou desenhar
duas espirais. Vou voltar a pôr esta na geometria 1 e vou-lhe dar um tracejado. Ok. Então agora sim. Na layer geometria 2, vou desenhar uma hélice, um helicoide, segundo esta curva, com uma volta, reverse mode, número de pontos por volta 12, e que inicie neste quadrante. A mesma operação, segundo o mesmo eixo, neste caso no conjunto ao lado direito, mas iniciando-se no quadrante interno. Around, repito isto para cada um dos círculos. Around curve. Pronto. Chama a atenção de que para o exercício resultar é necessário que os 4 helicoides comecem no conjunto do lado direito ou no conjunto do lado esquerdo, e não uns do lado direito e outros do lado esquerdo. E vou considerar que este lado é o lado exterior do lado direito e este lado o lado interno do lado direito. Assim sendo, vou-me colocar na layer da superfície interior e vou pedir para gerar esta superfície. O comando é o comando sweep 2, helicoidal do lado direito externa, helicoidal do lado direito interna, círculo do lado direito, círculo do lado esquerdo, enter. Este ponto e este estão nos quadrantes exteriores, correto, e os vetores estão ambos paralelos a indicar a mesma direção, igualmente correto. Vou passar para o modo render e vou aplicar aqui um material transparente neste meu tubo. Superfície exterior, comando outra vez sweep 2, helicoidal exterior do lado direito, helicoidal interior do lado direito, círculo do lado direito, círculo do lado esquerdo, pontos corretos, vetores corretos, enter, sweep. E temos assim as nossas superfícies com os nossos helicoides corretamente definidos. Vamos passar a definir as grelhas. Vou começar primeiro pela grelha interna e depois pela grelha exterior. Comando pt grid surface domain number, superfície dividir, vou selecionar a interior, done, e vou dizer que o número de divisões em V é 5, o número de divisões em U é igual a 12. Vou agrupar e verificam que ao longo da minha helicoidal eu vou ter os 12 pontos. Repito a mesma operação, neste caso para a grelha exterior, superfície, done, os mesmos valores, agrupado, e para verificar que está certo, eu vejo que os pontos estão organizados de forma radial, que me indica que a lógica de criação é a mesma, para além de que anteriormente eu considerei que na geração da minha forma eu tive em conta os lados em que eu criei as helicoides, tive lá dos vetores e os pontos para criar as superfícies e que utilizei a mesma regra para todos e, portanto, não vou ter problemas com a aplicação. Esta será a estrutura do coral A, falta-nos fazer a dos restantes, mas para isso a única coisa que temos que fazer é copiar. Vamos então copiar para o lado, diminuir ligeiramente e vou copiar para aqui. Texto, e vou aplicar texto dizendo
aumentar aqui o tamanho, chamo coral A. B, este é o exercício 12.2. Este 12.1. Finalmente, text. O 12.3 é o coral C. Vai ser depois extremamente importante estarmos a apagar e a ligar tanto a layer dos corais como dos próprios painéis para não ficar demasiado pesado aqui a nossa estrutura. Okay? Vou começar por, na layer Panel A, desenhar um quadrado de 5x5. No centro deste quadrado vou desenhar uma linha vertical com 2 cm, com 2 unidades e meia de altura, 2.5, fazer o zoom e desenhar, vou pôr aqui umas notas, desenhar uma curva que comece por start, end e direção. Sabendo de antemão que o start point vai ser este midpoint, o end point vai corresponder ao vértice e a direção vai corresponder à base desta. Assim sendo, curva, arco, start, end, direção. Start, end, direção. Vou desenhar um círculo com centro na base, raio, e comando rail revolve. E vou agora aplicar alguns materiais. Vou dizer que vai ser aqui a cor de laranja. Vou aproveitar, vou selecionar aqui a superfície interior e vou aplicar a mesma cor. Zoom sobre os objetos selecionados. Vou fazer uma cópia deste, de acordo com os vértices. O cubo, as notas, eu não vou querer. Vou selecionar as 4 superfícies e vou agrupá-las. Vou então aplicar este painel ou panel a esta minha superfície. PT, panel, 3D, custom, uma vez que não tenho alteração, estou sempre a utilizar o mesmo módulo. First bounding box, este, enter, segundo, exterior, enter, superfícies. Seleciono primeiro a superfície interior, correspondente à base do meu objeto, e só depois à exterior. O objeto é composto por estes 4 superfícies, e obviamente que as medidas que aparecem aqui são 10 por 10 e pela altura 2,5. Confirmo. Aguardo mais um pouco para que o programa possa aplicar. Vamos ver. Neste momento já está a aplicar. E o que vai acontecer é uma transformação topológica deste módulo aplicado a esta superfície segundo esta grelha. Inclusivamente, há aqui uma torção e uma distorção por causa desta mesma relação.
quando eu clico nesta superfície, automaticamente ela seleciona todo o grupo, portanto eu vou ter que fazer remove from group estes 4 e agora seleciono o restante grupo e verifico que estão na layer Corala. Okay. Vou desligar a layer do Corala e também do painel. Primeiro já está, vamos passar para o segundo. Neste segundo vamos lhe dar, por exemplo, este tom de rosa. E vou, uma vez mais, começar por uma base que é um quadrado de 5 por 5. Vou desenhar uma linha vertical a partir do centro do quadrado com 5 unidades. Desenhar um círculo com raio igual a 1. E depois um conjunto de linhas auxiliares que passam deste vértice ao quadrante e ao midpoint. E, com a ajuda do Control Point Curve, que passa pelos mesmos 3 pontos, eu vou desenhar esta curva. Portanto, tudo isto vai pertencer à minha geometria 1. E este à geometria 2. Fazer um círculo. E agora comando Rail Revolve esta curva em relação ao círculo segundo o eixo. Clico no material. Vou fazer aqui um zoom dos selecionados. E agora vou copiar esta superfície partindo do canto superior esquerdo para os demais vértices do meu quadrado. Base. Seleciono as 4 superfícies e agrupo-as. Okay, como veem, é bastante simples o procedimento. É uma questão dos vossos painéis e dos vossos módulos. PT Panel Custom. Interior, Enter, Grid exterior, Enter, superfície interior, superfície exterior, os meus objetos, confirmo os valores e, como estava a dizer, basta apenas fazer algumas mudanças, e neste caso estou a fazer a nível do tipo de painel ou de módulo, e ao fazer isso o resultado final são diferentes efeitos ou diferentes superfícies. Tenho estado a fazer cada vez de uma forma mais complexa. Vamos agora aqui esconder as superfícies e as grelhas. E, como veem, é cada vez mais complexo o resultado que obtemos. Selecionar e vou desagrupar estas 4 superfícies. Este vamos mudar de layer, passar para Coral B e superfícies grelhas restituímos. O Coral B e o painel B escondemos. Por último, vamos ter aqui o Coral C. Escusado será dizer que a minha base é um quadrado de 5 por 5. Vou desenhar uma linha vertical a partir do centro,
Essa linha vertical vai ter 2,5 unidades. Aqui, 2.5, Enter, e agora a clicar. Exatamente. Vou selecionar, diminuir um bocadinho, rodar. Vou querer subdividir esta linha em 5 partes iguais. Divide a linha, 5 partes iguais, que significa que cada parte é meia unidade. Eu vou querer desenhar círculos quando tiver uma unidade de altura e também quando tiver 2,5 unidades de altura. Então, o meu primeiro círculo vai ter centro aqui. E eu vou dar o valor agora sempre dos diâmetros, ou seja, o primeiro diâmetro vai ter 4,75 unidades. Na mesma posição vai ter um diâmetro igual a 2 e na parte superior um diâmetro igual a 3,5. Okay. Novamente na layer do painel C, vou começar por desenhar um círculo, uma esfera, centro-raio, centro, o valor do raio igual ao valor da circunferência, trim e apago a parte superior. Com o comando Loft, seleciono este círculo mais exterior, este maior cota e o menor dos 3 círculos. A linha a preto mostra qual é que é a sequência e as setas os vetores e, portanto, ele está correto uma vez que indica no sentido correto e pela ordem que eu queria. O estilo normal, para que aqui esteja ligeiramente arredondado, Loft. E, finalmente, vou executar outro Loft, neste caso, entre este retângulo e este círculo. Loft normal, aplicar material. A estas 3 superfícies vou juntar, vou fazer o join e depois vou copiar as superfícies segundo os vértices no quadrado da base. Vou fazer o group e agora comando PT Panel 3D Custom, grelha interior, Enter, grelha exterior, Enter, superfície interior, Enter, superfície exterior, os meus objetos, tive que cancelar uma vez que tinha selecionado esta superfície como objeto. Então vamos repetir, PT Panel 3D Custom, grid interior, Enter, grid exterior, Enter, superfície interior, superfície exterior, objetos, Enter, 10 por 10, 2,50, que é exatamente o valor da excentricidade e que permite arredondar. Vou confirmar, ok, e se repararem, nos anteriores eu fui dando sempre um material à curva interna, esta curva interior. Neste caso concreto eu não dá isto porquê? Porque se verificarem, todos estes módulos permitem ter uma superfície em contínuo e, portanto, não temos vazios entre as superfícies. Assim sendo, deixa de ser necessário atribuir uma cor igual ao do painel e, portanto, o efeito que vamos obter, obtemos diretamente pelo painel. Neste momento está praticamente a concluir a aplicação.
Já está. Portanto, vamos esconder superfície interior, exterior, grid, grid. E a única coisa que nos resta fazer para concluir o exercício é remover do grupo as 4 superfícies do painel e colocar esta geometria na layer Coral C. Podíamos ainda, se quiséssemos, atribuir um material para que tenha uma cor diferente. Okay? Podemos fazer individualmente ou coletivamente. Mesmo fazemos aqui este. Assim sendo, damos por concluído o exercício 12. Espero que tenha sido útil. Até ao próximo exercício.